Existe um momento do dia que poucos percebem. É aquele instante logo antes de começar. Antes do primeiro pensamento sobre o que precisa ser feito. Antes da lista. Antes do compromisso. Antes da corrida. É o instante em que o coração ainda está quieto. E nesse silêncio tão raro, algo dentro de nós sussurra: será que estou indo rápido demais? Vivemos num tempo que valoriza a velocidade, que aplaude quem entrega mais rápido, que admira quem nunca para. E sem perceber, essa cultura entra em nós. Entra nos nossos planos. Entra na nossa fé. Começamos a apressar respostas que Deus ainda não deu, a forçar portas que ainda não foram abertas, a nos angustiar com promessas que ainda estão em processo. E quando o cansaço chega, e ele sempre chega, ficamos nos perguntando: por que ainda não chegou? Por que ainda não mudou? Por que ainda não sarou? Por que ainda não aconteceu? Talvez você esteja assim agora. Talvez você tenha acordado hoje com o peso de um processo que parece lento demais. Uma situação que não resolve. Uma resposta que não vem. Uma transformação que você tanto deseja e que parece distante. Se for assim, quero que você saiba algo antes de continuarmos. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. E Deus não está demorando. Ele está trabalhando, em silêncio, em profundidade, no tempo que somente Ele conhece. E antes de começarmos a orar juntos, quero te convidar a fazer uma coisa simples. Respire fundo. Solte os ombros. Deixe o celular de lado por um momento. Feche os olhos se puder e decida, aqui, agora, que por esses próximos minutos você vai parar de correr e vai simplesmente estar diante de Deus, estar na presença dEle, estar em paz. Há uma palavra nas Escrituras que foi escrita exatamente para momentos como esse. Uma palavra que não promete velocidade, que não oferece atalho, mas que oferece algo muito mais precioso: força para o caminho. Em Salmos 27:14 está escrito: espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Perceba algo muito bonito neste versículo. A palavra espera aparece 2 vezes, como se o próprio texto respirasse fundo, como se Deus soubesse que a gente precisa ouvir isso mais de uma vez. Não como fraqueza, não como resignação, mas como fé ativa, como confiança em movimento, como a coragem de acreditar que o processo de Deus tem um propósito, mesmo quando você não consegue enxergar o fim. E entre as 2 vezes que o salmista diz espera, há uma promessa no meio. Ele fortalecerá o teu coração, não o teu calendário, não a tua agenda, o teu coração. Porque Deus sabe que antes de mudar as circunstâncias, Ele precisa nos fortalecer por dentro, nos preparar para o que está por vir, nos amadurecer para o que prometeu. É a partir dessa palavra que vamos orar agora, juntos, com calma, com fé. Pai Celestial, chegamos até Ti neste momento, não com pressa, não com uma lista de exigências, mas com um coração que precisa de Ti. Tu és o Deus que não se engana no tempo, o Deus que nunca chegou tarde, o Deus que cumpre cada promessa, não no tempo que imaginamos, mas no tempo certo, no tempo perfeito. Tu és fiel quando a fé vacila. Tu és firme quando tudo ao redor treme. Tu és presente quando o silêncio parece abandono. Tu és cuidador quando o coração perde o fôlego. E hoje, Senhor, diante de Ti estão corações que acordaram cansados de esperar, mentes que não conseguiram descansar na noite passada, silêncios interiores que ninguém mais consegue ver, ansiedades escondidas por trás de sorrisos corajosos, fés sendo provadas por processos que parecem intermináveis. Tudo isso, Pai,
tudo isso está aqui, diante de ti. E nos lembramos, Senhor, de José, aquele jovem que carregava sonhos tão grandes que nem ele mesmo compreendia o tamanho deles. Sonhos que Deus plantou no coração dele ainda na adolescência. Mas entre o sonho e o cumprimento, houve o poço, houve o cativeiro, houve a prisão, houve o esquecimento. E em nenhum desses lugares, Senhor, tu estiveste ausente. Em cada um deles, as Escrituras dizem: o Senhor estava com José. Não estava com José quando tudo era fácil. Estava com José no processo. Estava com José na espera. Estava com José quando ele não entendia nada. E cremos que estás conosco agora, Pai. Não apenas quando chegamos ao destino, mas no caminho, no processo, na espera que dói, na fé que ainda não vê. Nos lembramos também de Moisés, Senhor. Aquele homem que carregava uma missão impossível no coração, libertar um povo inteiro do poder do Egito. Uma missão que ele não escolheu. Uma missão que chegou no meio de um deserto, numa sarça que ardia e não se consumia. Mas antes da missão, houve 40 anos no deserto, Pai. 40 anos longe do palácio. 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos que aos olhos do mundo pareciam desperdício, mas que, aos teus olhos, eram preparação. Porque o Moisés que libertou um povo precisava primeiro ser libertado da sua própria pressa, da sua própria força, da sua própria maneira de resolver as coisas. E tu usastes o deserto para isso, Pai. Não como punição, como formação, como silêncio necessário antes do chamado. E é isso que estás fazendo em nós. Não nos esquecendo, nos preparando. Te adoramos por isso, Senhor. Te adoramos porque o teu tempo não é atraso, é sabedoria, é cuidado, é amor que enxerga além do que nossos olhos alcançam. Pensamos também em Davi, Pai, o menino ungido rei nos campos de Belém, aquele que foi escolhido por ti antes mesmo de ser reconhecido pelos homens. E entre a unção e o trono, houve cavernas, houve perseguição, houve noites em que Davi clamava a ti com o coração partido. Até quando, Senhor? E foi justamente nessas cavernas, Pai, que os mais belos salmos nasceram. Foi na espera que a adoração se aprofundou. Foi no processo que a fé de Davi se tornou inabalável. Ensina-nos, Senhor, a ver o nosso processo com esses olhos, não como punição, não como abandono, mas como escola, como preparo, como espaço onde tu nos molda com tuas mãos de Pai. E por isso agora, Pai, colocamos tudo em tuas mãos, colocamos essa situação que não resolveu, essa resposta que ainda não veio, esse relacionamento que ainda está sendo restaurado, essa saúde que ainda está sendo recuperada, esse sonho que ainda não se concretizou, essa promessa que ainda está no horizonte. Tudo isso, Senhor, não com raiva, não com cobrança, mas com confiança, com a confiança de quem sabe que o Pai sabe o que faz, com a paz de quem decidiu não carregar mais o que é teu, com a fé de quem escolhe crer, mesmo sem ver. Fortalece o nosso coração, Pai, não apenas as nossas circunstâncias, fortalece o que está dentro, o que ninguém vê, mas tu enxergas. A fé que está cansada, a esperança que está vacilando, o ânimo que foi consumido pela espera. Renova em nós, Senhor, como aquele versículo de Isaías, que o teu povo conhece tão bem, que nós subamos com asas como águias, que corramos e não nos cansemos, que caminhemos e não nos fatiguemos, mas que antes de tudo isso, aprendamos a esperar em ti. Que este dia comece diferente, Pai, não com a ansiedade de produzir, não com o peso de resolver tudo, mas com a leveza de quem já entregou, com a paz de quem já confiou, com o bom ânimo que somente tu podes dar. Que cada passo deste dia seja dado com fé, com calma, com a certeza de que tu estás à frente, preparando o caminho, mesmo quando ele não aparece claro diante de nós.
Que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, que nenhuma pressa do mundo consiga roubar a serenidade que tu nos dás. Oramos por cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Por aquele que acordou angustiado, por aquele que carrega um peso que ninguém ao redor sabe, por aquele que está quase desistindo do processo, por aquele que precisa, hoje, de um sinal de que tu ainda estás trabalhando. Que este momento de oração seja esse sinal, Pai. Que tua presença aqui, agora, neste silêncio, seja a confirmação que o coração estava pedindo. Descansamos em ti, Senhor. Não corremos mais na nossa própria força. Não aceleramos mais o que é teu. Confiamos no teu processo. Confiamos no teu tempo. Confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Assim como Davi, que encontrou nas cavernas o lugar de encontro mais profundo com Deus, você também não precisa caminhar sozinho neste processo. O que você viveu aqui, agora, foi real. Essa oração foi ouvida. Cada palavra que saiu do coração chegou aos ouvidos do Pai. Como diz a palavra que trouxemos hoje, espera no Senhor. Tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa promessa é para você, para este dia, para este processo. Mas a caminhada não para por aqui. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar todas as referências bíblicas que foram usadas nesta oração. Te convido a abrir cada uma delas ao longo do dia, meditar na palavra, deixar que ela continue falando com você, muito depois que a oração terminar. Se esta oração tocou o seu coração, escreve Amém aqui nos comentários. Não é apenas uma palavra, é uma declaração de fé. É você dizendo, eu confio, eu acredito, eu espero. E se você tem um pedido de oração, deixa aqui também. Será um prazer orar por você. Se você ainda não está inscrito no canal Carreira da Fé, te convido a se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana temos orações e ensinamentos como este, para que a sua fé seja fortalecida dia após dia, passo a passo. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa caminhar hoje com a paz de quem já entregou o processo nas mãos de Deus, sem pressa, sem ansiedade, com fé estável e coração fortalecido. E que Deus esteja presente em cada passo que der. Até a próxima oração.